Fala, treinador, tudo bem? É o seguinte, mais uma entrevista fantástica aqui do Top Running. Eu tô com a Nayara Carmo, professora de Educação Física pela USP, super especialista em treinamento desportivo. A gente vai bater aqui um papo para colaborar com o seu dia a dia, para que você conquiste mais alunos. Então, gostaria que você falasse aí para o nosso professor sobre testes, né, para poder sempre alcançar a melhor performance dos alunos, lembrando, obviamente, que são amadores, né? Muito bem lembrado, ainda nas aulas a gente aborda temas sim, como testes motores. Isso é muito importante, a gente está com os nossos alunos no dia a dia, sempre está trabalhando esses testes, avaliando, mostrando por que o aluno está lá, como ele deve melhorar, como foram esses processos de evolução, qual foi a evolução. Isso é muito importante para a gente fidelizar esse aluno conosco, então a gente mostrar os resultados. Mostrar para ele que ele está evoluindo, que ele está crescendo. Então, lá a gente aborda bastante temas, testes motores de velocidade, de potência, testes aeróbios, de como aumentar o desempenho desse nosso aluno e, consequentemente, a gente ter a retenção desse aluno para nós. E esses testes acontecem na rua, numa pista de atletismo? Os testes são de corrida ou tem outros tipos de teste? Lá a gente aborda todos os tipos de testes. A gente tem bastante testes que a gente pode fazer em pistas de atletismo, no espaço demarcado. Então a gente consegue mesclar bem todos os testes. Testes de resistência, testes de potência, testes de saltos. Então a gente consegue atender aí todas as pessoas, desde quem trabalha numa pista, quem trabalha num campo ou numa lagoa. Esses testes podem ser adaptados para a realidade de cada um dos participantes. Legal. E vamos trazer para o dia a dia, né? Uma pessoa chega lá, num professor de educação física, vamos supor que esse professor esteja começando a trabalhar com assessoria de corrida. E o aluno chega lá e fala assim, ó, quero começar. O professor já aplica um teste já nesse início ou não? Dá uma adaptação para depois trazer alguns testes? Sim. No primeiro momento, o que deveria ser feito seria uma avaliação inicial, uma anamnese, o professor investigar, conhecer o aluno. Então, antes de eu falar, tudo bem, vamos treinar, vai correr meia horinha? Não, eu preciso conhecer o meu aluno, conhecer um pouquinho da história dele. A partir daí, o professor, depois de ter tido um relato desse aluno, aí sim ele vai ter um treino mais adequado para aquela pessoa. Então, antes de qualquer coisa, é um bate-papo. Um bate-papo. Saber se já praticou alguma atividade física. Sim, eu tenho que conhecer o nível do meu aluno, desde saúde, nível de treinamento, se ele é inicial, intermediário, se ele já estava na corrida ou se ele vem de uma academia. A gente precisa entender todo o contexto para só depois aí começar a prescrever alguma atividade física. Desculpa a minha curiosidade do passo a passo, tá? Então, ele chega, você bate um papo com ele para saber de onde ele veio, o que ele fez. Antes disso, Nayara, eu gostaria de dizer que eu defendo muito entregar para o aluno, eu gostaria de saber da sua opinião sobre isso, por isso que eu estou forçando o passo a passo. Entregar para o aluno uma experiência e não uma aula experimental. Uma experiência experimental. Desculpa a redundância, mas eu acho que coube. Então, assim, não é uma aula ou 2 aulas ou 3 aulas, eu não sei quantas aulas, eu só sei que o aluno ele tem que estar dentro da assessoria de corrida. Porque em uma aula eu realmente não consigo enxergar nenhuma valia para ele decidir se vai treinar com você ou não. Você tem que conhecer um pouquinho mais. Gostaria que você falasse desse passo a passo. Então, o primeiro passo é bater papo com o aluno, saber de onde ele veio e depois, como é que desenrola essa coisa? Aí sim, depois que eu conheci o aluno, eu vou começar a prescrever treinos de acordo com o nível, né, de treinamento dele. Então, vou colocar ele para fazer algumas corridinhas, alguns educativos de corrida. Eu tenho que analisar como é o movimento dele, o que ele também consegue fazer, quais são as capacidades e aí evoluindo com ele. Nessa questão que você falou dessa experiência, né? A gente pode trabalhar com ele uma semana e ele pode vir observar também as aulas, entender como é
porque às vezes quando a pessoa também está de fora é diferente, não só realizar, mas observar as aulas, observar os alunos. Então a gente trabalha dessa forma e vai fidelizando o aluno. Eu acho que, inclusive, quando esse aluno está fidelizado e ele entra nessa tribo do mundo da corrida de rua, né, ele indica muito mais, ele leva muito mais e potencializa o ganho de alunos para a assessoria de corrida. Quantos alunos um profissional de educação física consegue cuidar ao mesmo tempo, na sua opinião? Ao mesmo tempo, assim, eu já ouvi falar assim, assessorias de corrida de 100, de 200, de 300 alunos. Beleza, ele pode ir a campo 2 ou 3 vezes por semana, faz um atendimento um pouco à distância, encontra esse aluno de vez em quando. Qual o número que você enxerga razoável para cada professor? Olha, isso depende muito do tipo de treinamento. Tem dias que a gente vai trabalhar um pouco mais de técnica de corrida, eu preciso de uma quantidade menor de alunos para que eu consiga realmente estar direcionada para aqueles alunos e estar melhorando técnica. Os dias que forem treinos longões, assim eu consigo trabalhar com uma quantidade maior de alunos, mas eu ficaria sempre num máximo de 30 alunos por profissional, não passaria disso. 30 alunos já sendo um número bem grande e num dia que eu trabalhasse mais técnica de 10 a 15 alunos no máximo. Isso no atendimento do momento, né? Momento, então, do se momento. você vai encontrar, então, fazendo uma matemática rápida aqui, se você vai encontrar o aluno uma vez por semana, por exemplo, para poder ver como é que está o treino, e semana sim, semana não, você vai dar um treino de técnica para ele. Você pode dizer 2 períodos no dia, bem de manhã ou bem à noite. Sim, sim. 3, 6. Você tem um potencial aí de 60 alunos, vezes 5, no máximo de 200 a 250 alunos. Sim. Para você ter na sua assessoria. Sim, Mais do que isso, você vai precisar de mais profissionais para te ajudar. Com certeza. Eu tenho muitos colegas da área do marketing que, assim, não tem tempo para nada, né? E eu tenho vivido aí nos últimos dias a experiência de treinar quase que todos os dias. É verdade que eu estou encaixando nesses dias de treino alongamento e descanso, porque descanso também é treino. Sim. E para orientar, bom, eu tenho treinado todos os dias e tem sido um desafio para mim, porque eu tenho que encaixar o tempo, né? E um dos treinos que o professor Ronaldo me passou foi um treino de circuito na academia. Então eu consigo realizar um treino em circuito de forma muito mais rápida, sem perder eficiência. E para mim é muito importante porque eu faço isso rápido. Eu quero que você fale sobre isso, sobre treinamento de força, né? É importante para evitar lesões e tudo mais. E como para esses executivos que têm pouco tempo, ele pode fazer exercícios mais rápidos, treinamentos mais rápidos, sem perder eficiência. Sim. Esses treinamentos de circuito, hoje em dia, eles têm sido muito utilizados, tá? Exatamente por isso a gente consegue trabalhar numa intensidade maior e num curto período de tempo. E os ganhos são consideráveis, então a gente acaba tendo um ganho muito, muito rápido e uma aceitação muito rápida também pelos praticantes. Na corrida de rua, a gente pode utilizar esses circuitos como uma forma de ganho de força, mas não necessariamente a gente precisa ter dentro de um circuito só exercícios de força. Eu não preciso estar na academia para fazer um circuito de força. Eu posso estar num campo, numa lagoa, e eu vou fazer um circuito na qual eu vou estar trabalhando força, posso estar trabalhando velocidade e posso estar trabalhando resistência. Eu consigo aliar essas 3 capacidades dentro de um circuito de acordo com o meu objetivo da aula no dia ou com o objetivo do meu aluno. Então eu consigo sempre mesclar e transformar isso para a realidade de cada aluno. Tá. E como isso? Com agachamentos, flexões de braço? Como é que funciona isso? Sim, a gente pode fazer exercícios sem peso, né, com o próprio corpo. Aí eu faria uma quantidade maior de tempo, com uma pausa um pouco menor. No meio eu poderia colocar uma transformação, como fiz, ou com exercício com uma sobrecarga. E aí, ao final desse exercício, eu vou para um tiro de velocidade, ou vou fazer uma volta na lagoa. Então a gente vai mesclando.
E tem locais que o pessoal tem também, né? Alguns pesos livres, então posso usar barra, o kettlebell, o dumbbell, que a galera da assessoria utiliza muito, e fazer esse circuitinho com eles também. Somos ex-praticantes aí do atletismo, né? Sim. A gente vê a galera aí do CrossFit, tem uma série de coisas, e eu vejo aquilo e falei, nossa, acho que eu já fazia isso 20 anos atrás, né? Sim, sim. Até os snatches, né? Os agachamentos com peso e tudo mais. Para corrida de rua, esses exercícios de força mais intensos é aconselhável ou não? Olha, o que a gente faz na corrida de rua é... Porque eu percebo que os caras são meio pesadões, sim, assim, né? Sim. O que se faz em qualquer planejamento o nosso aluno inicialmente ele tem que ter uma base boa de força. Então, quando eu recebo esse aluno, eu vou preparar ele para um treinamento, eu tenho a etapa preparatória, né? E depois o período de competição. Então, nessa etapa que eu estou preparando o meu aluno, eu tenho que trabalhar com ele uma base de força. Nessa base, eu posso até trabalhar a força máxima. E aí, ao longo e com o passar do tempo, né, eu deixo de trabalhar a força máxima, ou eu trabalho bem menos, e aí começo já com exercícios de potência e força rápida ou força específica, né, que seriam exercícios na rampa e tal. Trabalhar o tempo todo muito pesado, para o corredor de rua já não é adequado. A gente tem que ter um trabalho direcionado para ele. Ele pode fazer força, ele pode estar na academia fazendo exercícios, mas tem que ser uma carga. Eu não posso deixar esse meu aluno muito pesado, senão também ele não vai correr. Então a gente não trabalha com cargas muito altas. Tem uma polêmica, né, sobre alongamento, né? Se deve alongar, se não deve alongar, se alonga antes, se alonga depois, se não alonga antes, enfim. O que você pensa sobre alongamento? O alongamento eu utilizo às vezes no início do treino mais como uma forma de descontração. Então, até todas as pessoas chegarem e tal. Então, a gente começa com alongamento, vai conversando como foi seu dia e tal, como descontração. Porque o alongamento, ele não... O pessoal fala muito, alongamento previne lesão. Ele não tem nenhuma base científica disso. Então, tem atletas que gostam, alunos que gostam de fazer e não faz mal nenhum, e tem outros que, eu não quero alongar, também não tem problema. Isso fica muito, isso vai da individualidade, né? Quem gosta de fazer faz, senão não tem problema. Ele não é prejudicial. Quando a gente aí inicia um trabalho de flexibilidade, né? Que seria manter lá essa posição de alongamento por muito mais tempo e tal, isso seria feito numa sessão à parte ao treinamento. Aí sim que a gente quer ganhar amplitude de movimento, esse trabalho sim eu defendo, mas sendo realizado numa parte separada do treinamento. Criando um pouco de polêmica, né? O Clodoaldo Lopes do Carmo esteve aqui com a gente e ele falou que todas as medalhas olímpicas e de mundiais que o Usain Bolt ganhou, ele estava presente. E ele falou que o Usain Bolt alonga. Ele alonga, faz aquele alongamento com movimento. Mais dinâmico. E também um alongamento fixo, né? Preso ali a uma posição por bastante tempo. Aí ele até brincou, né? Se o cara ganhou tudo isso e alonga vamos alongar. Não deve ser ruim. Mas eu percebo realmente que quanto mais profissionais eu converso sobre alongamento, são opiniões muito diversas, né? Igual quando vai falar de café, né? Tem muita gente que fala que café é bom e tem outros que defendem que o café é ruim. Eu gostei dessa definição. Se o cara alonga é porque não deve ser ruim, né? Você lá no começo da nossa entrevista, você falou que insere ali para aquele cara que está começando um pouco de técnica de corrida e tudo mais. E também sabe-se que você precisa minimamente de uma coordenação para poder acertar e conseguir fazer a técnica de corrida. Quando você recebe lá um aluno que é muito descoordenado, que é evidente, cada um tem lá o seu nível e tal, e depende muito ali da sua atenção,
do seu carinho ali naquele atendimento, né? Naquele treinamento, né? Como é que você desenrola isso? Porque você vai ter vários alunos e alguns dependem mais de você. E qual a importância da técnica de corrida para melhora da performance e para evitar lesões também? Quando eu estou trabalhando em grupo, a gente divide naqueles alunos que estão começando, né, naqueles alunos mais experientes. Então, eu procuro fazer um trabalho um pouco mais individualizado com esse grupo, porque a técnica ela é necessária sim, a gente precisa dela. Tem muitos estudos que dizem que uma melhor técnica, uma melhor eficiência motora, ela ajuda na economia de movimento, logo eu vou gastar menos energia para percorrer uma determinada distância, então isso é muito importante quando a gente fala em rendimento, né, desempenho esportivo. E tem que ser melhorado. Se eu tenho um aluno que corre de qualquer forma, entra com o calcanhar, eu posso ter uma lesão de quadril, uma lesão de joelho, até para a saúde dele, para aquela pessoa que quer fazer somente por lazer. A gente tem que trabalhar a técnica sim, porque senão ao invés de a gente trazer saúde e benefícios para o nosso aluno, a gente pode trazer malefícios e gerar uma lesão no joelho e um quadril. Então ela é de extrema importância e nesse início ela deve ser trabalhada sim, principalmente para aqueles que nunca treinaram, nunca tiveram nenhuma vivência esportiva. Muito obrigado, Nayara. Obrigado vocês aí que nos acompanharam. E não deixe de seguir o Top Running no nosso canal do YouTube, no Instagram, no Facebook. Estamos aí sempre pensando a cada dia em trazer um conteúdo diferente para você ter mais alunos, para você se empoderar e para você trabalhar com corrida de rua, que é a nossa pegada aqui, beleza? Um abraço, obrigado, viu, Nayara? Obrigadão, muito obrigada, galera Top Running. Tchau, tchau.